Também quero dar os parabéns a todas as mamães, que Deus os abençoe. As crianças que não foram, quiserem seguir, a maioria já está lá no Ministério Infantil. E nós, antes de compartilharmos a palavra, minha esposa pede para agradecer às mulheres. Quem veio ontem? Levanta a mão aí, olha aí, um bom grupo esteve aqui ontem e agradecemos o apoio, a participação e como fala quando, spoiler, né? Pelo spoiler que a minha esposa me deu, a ideia que foi ministrada aqui ontem pela Vilma, ela está bem dentro do que eu vou compartilhar aqui também. E eu fico feliz porque vejo Deus direcionando a palavra para a nossa igreja, confirmando aquilo que Ele quer transmitir para todos nós. E uma bênção. E também quero, pastor Cauê está ali. Pastor Cauê, eu estava pensando, como esse encontro é em junho, se fizer agora em maio a inscrição, dá para fazer em 2 vezes, né? Parcela em 2 vezes. Quem quiser fazer, já parcelado a inscrição para o encontro. Deixaram até uma flor para mim, ó. Nós vamos compartilhar, irmãos, um pensamento aqui que está no livro do profeta Isaías, Isaías 49. Nós vamos ler apenas o verso de número 15. Aliás, vamos ler o 14 e o 15. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Mas Sião diz: o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. O Senhor responde: será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Amém? Vamos orar. Pai bondoso, nós estamos aqui, Senhor, nesse dia tão especial para nós, porque celebramos o Dia das Mães, ó Deus, e queremos honrar cada uma delas. Pai amado, queremos também que a Tua palavra, que é sempre edificante para nós, também, Senhor, da mesma forma, venha trazer ensino, edificação, orientação para as nossas vidas, consolo, ó Deus, e que nós saiamos daqui ao final deste culto, ó Deus, todos nós, muito bem visitados, ó Deus, pela Tua presença, ó Deus, e que a Tua unção, Senhor, seja sentida durante toda esta ministração. Pai, assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Esse retorno está funcionando? Quem está com o som? Está baixíssimo? Eu coloquei, irmãos, o título dessa mensagem como o coração de uma mãe e o coração de Deus. Falando um pouco sobre o coração de uma mãe, também fazendo uma analogia em relação ao coração de Deus. E como eu disse aqui, irmãos, no início dessa ministração, aí, só que aí ficou alto. No início dessa ministração, hoje, claro, é um dia especial, porque amor de mãe é um amor muito especial, não é? Mas a minha intenção também
é que, mais do que uma lembrança, por ser Dia das Mães, que fosse um dia de gratidão, né? Que nós também nos lembrássemos das nossas mamães com gratidão no nosso coração. Claro que eu sei que para algumas pessoas é um dia que traz uma certa angústia, talvez porque a sua mamãe já tenha partido. Para alguns pode ser que também traga alguma angústia porque não conseguiu ser mãe, gostaria de ter sido, mas não foi. Isso pode certamente trazer alguma angústia, talvez uma ferida de uma relação difícil com a mãe. Essas coisas acontecem, né? Mas o que nós queremos aqui também falar do amor tão precioso quanto o amor de mãe, que é o amor de Deus. E como nós sabemos, o amor de uma mãe é uma expressão tão sublime, tão maravilhoso esse amor, que nós vamos ver aqui no texto que o tipo de amor que Deus usou para se revelar foi exatamente o amor de mãe. Notem que o texto diz que será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Ou seja, quando nós olhamos esse texto, nós sabemos que há várias maneiras de amar. E é interessante quando nós vamos fazer um estudo profundo no idioma grego da palavra amor, nós vamos lá descobrir que em grego há 4 palavras que expressam a ideia de amor. Só que em grego, eles, quando vão falar de um amor entre irmãos, eles usam a palavra storge, irmãos sanguíneos, consanguíneos. Quando fala de amor entre amigos, fala de um amor chamado filéu. Quando fala de amor entre um homem e uma mulher, é chamado de eros. Daí onde vem a palavra erótico, né? Amor entre homem e mulher. Mas tem uma outra palavra que se traduz também como amor, que é ágape, que é o amor incondicional. E este é o amor que Deus tem por nós. Mas para vocês terem uma ideia, quando Deus quis falar do amor que Ele sente por nós, Ele busca exatamente no amor de mãe um paralelo, para que nós entendêssemos o amor dele por nós. Ele vai no amor de mãe e busca isso, e ele compara o seu amor ao amor de uma mãe. Isso também é importante porque mostra quanto Deus valoriza o papel de uma mãe. Como Ele valoriza isso. Quando nós pensamos no amor de mãe, claro que nós pensamos no cuidado que ela tem conosco, não é? O zelo, a paciência, a intercessão. Por isso que Deus pede que nós entendamos o quanto Ele nos ama, olhando para o amor que as nossas mães demonstram para cada um de nós. Como eu disse, irmãos, sei que há exceções, infelizmente, de mães que, como diz o texto, mas ainda que esta viesse a se esquecer do seu filho, ou seja, o texto mostra que existe, infelizmente, a possibilidade de uma mãe se esquecer do seu filho. Nos dias de hoje, infelizmente, isso tem aumentado. E nós sabemos que isso é reflexo também do final dos tempos. A Bíblia diz que o amor ia se esfriando.
E nós temos visto isso acontecer, não é? Mães abandonando filhos, mães matando os próprios filhos, e mães abortando. E nós sabemos que isso é algo que vai, infelizmente, piorar, não deve melhorar. Agora, mas Deus então fala, olhe para o amor de uma mãe, para que você entenda o quanto eu te amo. Quando estava escrevendo, eu fiquei pensando muito, tentando fazer esse paralelo na minha cabeça entre o amor de mãe e o amor de Deus, porque o texto nos leva a fazer essas analogias, e aí pensei em algumas histórias de mães, e me lembrei, claro que quando nós vamos fazer o sermão, você procura normalmente anotar quem foram as mamães da Bíblia que tiveram um papel importante, e duas delas eu acabei separando porque Joquebede, mãe de Moisés, quando ele nasceu, a Bíblia diz que houve lá um decreto de Faraó para matar todas as crianças que haviam nascido naquela época, e eles estavam, os judeus se multiplicando muito, então as crianças do sexo masculino, eles queriam que fossem todas eliminadas, e Joquebede então abre mão, ou renuncia a ficar com seu filho Moisés, porque ela queria salvar a vida dele. E nós sabemos, ela coloca ele num cestinho no rio Nilo, e ele acaba sendo direcionado pela irmã Miriam para que fosse exatamente aonde a princesa estava ali se banhando. Eles sabiam o horário, sabiam tudo. No fim, a princesa acaba salvando a vida de Moisés, mas Joquebede, por amor a Moisés, acabou desistindo, como eu disse, de conviver com o seu filho, mas a intenção dela era salvar a vida dele por amor. Há uma outra também mulher, chamada Ana, que pedia tanto um filho a Deus, tanto um filho a Deus, e ela fez um voto: se ele vier um filho, homem, varão, eu vou entregá-lo para que ele sirva no santuário, no tabernáculo de Deus, Samuel. E Deus deu a ela esse filho, e ela também abriu mão de conviver com ele, para que ele servisse ao Senhor. Mas por amor também, nós vemos a atitude de Ana para com o seu filho. E aí nós vemos, puxa, como o amor de mãe realmente é algo incomparável. Eu já falei aqui em outras oportunidades, eu sei que você talvez já tenha ouvido algo nesse sentido em outras ocasiões, mas se você for num dia de visita num presídio, você vai ver para o lado de fora uma fila de pessoas querendo entrar. 99% são mulheres. Vale a pena até você, qualquer hora, ir na porta de um presídio num dia de visita e fazer essa constatação. 99% são mulheres. A maioria são mães dos presos que lá estão. Os pais não vão, os homens não vão. As mães estão lá. Se você conversar com elas, elas dizem: olha, eu sei que o meu filho fez foi errado, mas ele continua sendo meu filho, continua sendo alguém que eu tenho que visitar, tenho que interceder, orientar. Por isso que eu vejo nessa comparação que Deus faz do seu amor com o amor de uma mãe, algo muito importante para nós. Como nós vimos aqui, como Joquebede desistiu de conviver com Moisés, Ana também, por amor, ela desistiu de conviver com Samuel para que ele servisse ao Senhor. Mas o amor de Deus é incomparável, porque Ele deu o Filho dele para que morresse na cruz,
para salvar os seus outros filhos que estavam perdidos no pecado. Por que eu estou fazendo essa comparação, irmãos? Porque, claro que nós queremos honrar nesse dia todas as mães, sejam elas biológicas, sejam elas adotivas, mães do coração, mães espirituais, não é? Mães espirituais são aquelas mães que falaram de Jesus para nós, e talvez tenha sido uma mãe espiritual para você, porque cada uma, à sua maneira, cada mãe foi canal de bênção na vida de alguém. Mas mãe nenhuma é perfeita. E aqui o texto, né, nos diz, como nós vimos, mesmo que uma mãe viesse a se esquecer do seu filho, note que o texto já prevê que uma mãe pode falhar. Uma mãe pode falhar, mesmo que uma mãe venha se esquecer do seu filho. Deus está dizendo, o meu amor vai além do que qualquer falha humana. Então, Deus começou a mostrar isso no meu coração, dizendo, olha, a expressão de amor de uma mãe é, para vocês aí que vivem aqui na terra, vamos dizer assim, Deus falando, é uma demonstração mais próxima do meu amor por cada um de vocês. O amor de uma mãe é uma demonstração que se aproxima muito do amor que Deus tem por nós. Só que o amor de uma mãe, embora seja, como eu disse, sublime, é imperfeito. Mas Deus diz assim, o meu amor vai além de qualquer falha humana. O amor de Deus é perfeito. Deus estaria nos dizendo mais ou menos assim, eu não sou apenas como uma mãe, sou mais do que a melhor mãe que já existiu. E eu fico sempre pensando nisso, falo, puxa, que amor é esse? Aliás, dá para cantar essa, não dá? Cadê o Josi? Sabe tocar essa, Josi? Que amor é esse, capaz de abrir mão, do Benê. Pensando nesse amor, porque, irmãos, eu tive a felicidade e tenho de ter uma mãe amorosa. Hoje já estive com ela, almoçamos juntos, foi uma bênção com a família. E minha mãe sempre foi mãezona mesmo, mãezona daquela de deixar o leite pronto, no ponto que você gosta, o pão cortado com manteiga passada, essas coisas. Roupa no jeito para tomar banho, toalha no jeito. Quando eu era criança, não, quando eu era adulto também, vida toda. Se bobear até hoje, se ela souber que eu vou na casa dela, ela faz o que eu gosto de comer. É formidável esse amor. E aí eu fico pensando, o nosso Deus nos ama muito mais, nos ama muito mais. Você já parou para pensar? Sabe, eu comecei a tentar trazer no meu coração esse amor que minha mãe demonstra, e eu sei que é real, que sente por mim. E aí comecei a transportar isso para o amor de Deus, e pensar, puxa vida, Pai, o seu amor vai além do que este amor que a minha mãe sente por mim, que é fantástico, é fabuloso. É um amor que me deixa assim constrangido. Por isso que a palavra do Senhor vai prever algumas coisas que eu também quero usar um pouco esta ideia, porque, não sei, Deus colocou isso no meu coração. Coloca para mim, Henrique, o Salmo 27, o verso de número 10, que também traz um pouco essa ideia de uma mãe, no caso aqui fala, se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ou seja, aqui também
mostra a possibilidade de um pai, de uma mãe, abandonar o seu filho. Por isso eu estou chamando a atenção para que nós olhemos para as nossas mães, que são guerreiras, que são pessoas que acordam cedo, muitas vezes dormem tarde. Sabemos que quando a mulher se torna mãe é uma vida de renúncia. Logo que nasce o filho, muitas vezes já começa a ter que acordar de noite, de madrugada. Davi mesmo, quando nasceu, acordava de hora em hora para mamar, e a mamãe fica ali quase como um zumbi, meio acordada, meio dormindo, e é uma vida de renúncia. E nós entendemos que ser mãe é um chamado. Muitas lágrimas, às vezes, no travesseiro, preocupações com os filhos, e a disciplina, tudo isso, Deus vê. E nós sabemos também que, quando nós pensamos no amor de Deus, também como um amor que nos disciplina, um amor que, da mesma forma, chora por nós, chora quando estamos errados, quando erramos, que muitas vezes tem que ser firme. E o amor de mãe, como eu disse, é muito forte. Mas entrando na outra parte do que eu queria compartilhar, embora sendo forte, ele é falho. O amor de mãe, como eu disse, ele é um reflexo do amor de Deus, mas o amor de mãe é um reflexo imperfeito do amor de Deus. Por que tudo isso, irmãos? Porque tudo isso nos ajuda a compreendermos que, como o amor de uma mãe pode nos aproximar do amor de Deus, contudo, há um limite. Há um limite. Isaías aqui está nos lembrando que até mesmo uma mãe pode falhar em esquecer do seu filho. Ela pode falhar. O texto fala isso. Ou seja, em outras palavras, o texto está dizendo: o amor de mãe é profundo, é reflexo do amor divino, mas por ser um amor humano, este amor é falho. Este amor é falho. Isso é importante para nós. Amor de mãe é um amor que falha. Eu estava ontem conversando com a Silvia e com a Valéria, que esteve aqui também, e nós estávamos falando sobre isso. É óbvio, irmãos, que nós sabemos que há em cada mãe um desejo enorme de não errar, não é verdade? Há um desejo enorme de não errar. Mas, mamães, vocês falharão. Vocês falharão. Porque mães falham. Mas eu queria dizer que a falha faz parte da caminhada. Faz parte. Eu não sei se você entende o que eu estou querendo compartilhar aqui, mas Deus fala para nós olharmos por o amor de uma mãe, para termos uma ideia de quanto Ele nos ama. Só que nós temos que separar uma coisa: Deus é perfeito, nossas mães não são. Importante isso. Deus é perfeito, nossas mães não são. Este amor materno, mesmo que se pareça muito com o amor de Deus, não é perfeito, porque não existe mãe perfeita. Não existe. Eu, claro que quero dizer para as mães que você deve buscar ser a melhor mãe possível, mas perfeição só em Deus. Só em Deus há perfeição, porque ser a melhor mãe não é sinônimo de ser perfeita, não é. Agora eu queria dizer para vocês que muitas vezes se cobram muito, que
que vocês devem se lembrar que você, mamãe, não precisa ser perfeita para ser amada. Não precisa. Deus conhece as suas lutas, Deus conhece os seus cansaços, seus limites, Deus conhece. É claro que quando errar, isso vale para a mãe como para o pai, nós devemos pedir perdão aos nossos filhos. Devemos pedir perdão, reconhecer que nós falhamos, somos falhos. E nós devemos, obviamente, também como filhos, sermos pacientes com as imperfeições das nossas mães. Porque as mamães falham como nós também falhamos. E nós, como filhos, precisamos entender isso. E eu fico vendo quanta gente com sentimento de mágoa, talvez de amargura, por causa de falhas de suas mamães. Mas eu quero aqui crer que talvez a mamãe tenha dado o que ela recebeu, o que ela tinha para dar. A minha geração, eu nasci em 64. Minha mãe é de 42. A minha avó, a mãe da minha mãe, eu nem sei de quando ela é. Se é 1900, se é 1800. Mas eu quero dizer que, imagina o que minha mãe recebeu da mãe dela. Porque normalmente nós reproduzimos muito o que recebemos dos nossos pais. É impressionante, eu vejo isso na Silvia. A Silvia dá para o Davi muito do que ela recebeu da mãe dela, é igualzinho. Ela reproduz, e é natural, aquilo está formado no caráter dela. Ela recebeu aquelas impressões da mãe, que foram formando o caráter da Silvia, e ela automaticamente, claro que nós falávamos até um pouco sobre isso ontem. Óbvio que os erros você não vai reproduzir, vai procurar não reproduzir, mas muita coisa nós reproduzimos. E muitas mamães, como a minha mãe, recebeu da mãe dela, minha avó, Maria, uma educação muito diferente. Muito diferente. No caso, meus avós, eu acho que nem instrução tinham, não sabiam ler direito, criados lá no meio do mato, no sítio. E era aquela educação rígida, rigorosa. Minha mãe recebeu aquilo, reproduziu muito daquilo também para nós. E é o que ela tinha. Mas até nós falávamos um pouco ontem sobre essa questão, que hoje nós não temos muitas desculpas em relação a sabermos como criar melhor os nossos filhos, porque o que tem de literatura boa sobre como educar os filhos está assim, ó. Só que, infelizmente, a maioria das pessoas diz que não gosta de ler. Eu não gosto muito de ler. Livro, quantas páginas? 150. Muita coisa. E as pessoas não querem ler, não querem conhecer mais sobre o assunto. Mas nossas mães não tiveram essa mesma oportunidade que as mães de hoje têm, internet, para fazer pesquisas. Hoje é indesculpável nós não sabermos como nós devemos fazer para formar o caráter dos nossos filhos. Mas, como eu disse, nós temos que valorizar o amor das nossas mães, porque se elas falharam nos amando muito. Elas falharam querendo acertar. Por isso, nós como filhos devemos fazer exatamente o que a Escritura manda fazer. Honra teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento, aliás, o único, que tem uma promessa junto. Honre a teu pai e a tua mãe. Se ela falhar, nós devemos demonstrar compreensão, gratidão, orar por ela, orar com ela,
pedindo a Deus paciência, pedindo a Deus sabedoria tanto para filhos como para nossas mamães. Nós devemos também demonstrar a elas o quanto nós amamos, como elas são importantes para nós. Por isso, Deus mostrou muito no meu coração essa ideia de que muitas vezes nós não somos muito compreensíveis com esta ideia de que nossas mães podem falhar, porque elas não são perfeitas, só Deus é perfeito. Mas se elas falharem, que nós possamos responder com perdão, com compreensão, e quando nós também falharmos, que nós também possamos pedir perdão, que nós possamos também receber da parte de Deus essa graça. Agora, o que é maravilhoso, volto aqui na figura paterna do nosso Deus Pai. Isaías fala que Deus nunca vai se esquecer de nós. Nós nunca ficaremos sozinhos, porque Ele jamais, jamais vai se esquecer de nós. Eu, porém, não me esquecerei de você. Não me esquecerei jamais. Queria dizer que se você é mãe, a minha oração é que você receba um abraço do céu, hoje, de Deus. Se você está sentindo saudade da sua mãe, que você receba consolo da parte do Espírito Santo. E se você deseja ser mãe, espere no Senhor. Eu sei que há mulheres que desejam ser mãe, mas a minha palavra é que espere confiando no Senhor. E se lembre que o amor de Deus é perfeito, o amor de Deus é fiel, o amor de Deus é constante, e Ele quer abraçar cada mamãe que está aqui hoje. Eu sei que Deus quer honrar cada mamãe que nos vê em casa, porque, volto a dizer, a você, mamãe, olha como a sua figura é importante para esta humanidade toda, porque foi exatamente o amor que você, mamãe, demonstra pelos seus filhos. Foi este amor que Deus quis que nós nos baseássemos para compreender o quanto Ele nos ama. Maravilhoso isso, não é? Maravilhoso, maravilhoso. Por isso, o seu papel, mamãe, é um papel sublime mesmo. E eu queria chamar aqui o louvor. Estamos adiantados, nós vamos fazer uma adoração, e depois nós vamos fazer um período de oração. Se você pudesse colocar de pé. Amém. Vamos adorar, vamos pensar neste amor de mãe, mas também nesse amor maravilhoso de Deus por nós. Ele, um amor perfeito, e o amor das nossas mães, um amor maravilhoso, sincero, mas que nos lembremos que é um amor que falha, que pode falhar, porque nós somos falhos.
por mim. Quanta dor sofreu por mim, por amor. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim, por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus, e Ele deu o seu Filho pra morrer na cruz por mim. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior, e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior, e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim, por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus, e Ele deu o seu Filho pra morrer na cruz por mim. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior, agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior, agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Aleluia. Eu queria convidar todas as mamães que estão aqui para que viessem aqui à frente. Eu gostaria de orar, ter aqui um momento especial de oração pelas mamães, por demonstrar como cantamos esse grande amor. O amor que Deus tem por nós é demonstrado através de todas as mamães. E nós queremos honrar essas mulheres maravilhosas, especiais. Estão chegando aqui as mamães. Você que ficou no seu lugar, estenda suas mãos para cá. Vamos liberar palavras de gratidão sobre a vida dessas mamães, dessas mulheres tão especiais. Vamos também clamar que Deus venha visitar cada vida, cada lar aqui representado. Que Deus venha derramar da sua graça sobre essas vidas, amém? Vamos falar com o Senhor. Se você quiser fechar os seus olhos, nós vamos orar. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos por cada mamãe, por cada vida aqui presente neste lugar, as que estão em casa nos assistindo. Ó Deus, eu peço
que elas sejam renovadas na sua força. Ó Deus, mesmo aquela que se encontra cansada, ó Deus, porque sabemos que a maioria das mães hoje em dia trabalham em dupla jornada. Ó Deus, chegando em casa ainda tendo os trabalhos de casa, cuidar dos filhos, cuidar da casa. Ó Deus, sabemos que tudo isso traz um cansaço grande. Pai querido, mas queremos clamar que o Senhor renove, ó Deus, o vigor, as forças dessas mamães. Ó Deus, que o Senhor dê graça, sabedoria. Ó Deus, que o Senhor envolva cada uma delas com sua graça. Pai amado, eu peço que essas mamães, quando orarem pelos seus filhos, Pai, que as suas orações sejam ouvidas aí no trono da sua graça. Pai querido, eu oro para que os filhos, as filhas dessas mamães também sejam todos alcançados pelo seu amor. Que cada família aqui representada, Senhor, sejam cobertas pela tua paz. Deus, como tenho falado aqui durante a mensagem, consola aqueles que hoje talvez estejam chorando, porque estão com saudades da sua mamãe que já partiu. Ó Deus, mas eu peço também que o Senhor fortaleça, ó Deus, que o Senhor console este coração, trazendo boas lembranças, as melhores, ó Deus, dessas mamães queridas que já se foram. Pai querido, que o coração de cada mamãe aqui se encha da plena certeza que o Senhor as ama, que o Senhor nos ama com um amor incondicional. Pai amado, mesmo que, como falamos aqui, haja mamães que em algum momento falharam em alguma área com seus filhos, ó Deus, nós queremos dizer que nós clamamos que o Senhor venha aplicar o seu bálsamo neste coração. Pai bendito, porque, como falamos, falhar faz parte da caminhada. Nenhuma mulher aqui, nenhuma mamãe aqui é perfeita. Deus, sabemos que o desejo de acertar é muito grande. Ó Deus, eu sei que, a depender de cada uma delas, elas gostariam sim de ser perfeitas, mas não são. Ó Deus, que se houver aqui alguma mamãe que talvez esteja com um filho, uma filha ainda com um sentimento de amargura, ó Deus, eu peço que o teu Santo Espírito visite esta família, Pai, que ponha por terra todo qualquer sentimento, ó Deus, que traga amargura a estes corações. Põe entendimento no coração e na mente desses filhos, para que entendam que suas mamães são falhas, porque todos nós somos falhos, Pai querido, mas que jamais nos esqueçamos que o Senhor usa exatamente o amor de uma mãe, para que nós compreendamos a intensidade do seu amor, que vai além. Pai querido, obrigado, Senhor, por essas mulheres maravilhosas. Obrigado, Senhor, por cada ensino, por cada noite mal dormida. Pai, obrigado por tanta dedicação. Pai, obrigado por tanta renúncia. Pai querido, eu peço que o Senhor retribua tudo isso, ó Deus, a cada uma delas, que elas possam sentir do Senhor este abraço que eu gostaria de dar em cada uma, que elas possam sentir do Senhor esse abraço, dizendo: minha filha, você é a expressão do meu amor, você é a expressão do meu amor pelos meus filhos, por isso você é muito importante para mim, o teu papel é muito importante para mim, que você saiba que eu te honro, eu te valorizo. Por isso Deus nos deixou o único mandamento que tem uma promessa, que se nós honrarmos nossos pais e nossas mães, nós viveríamos, teríamos dias prolongados, teríamos uma vida que seria abençoada pelo Senhor, porque mesmo o Senhor Jesus, nos seus últimos momentos na cruz, se preocupou com a sua mãe,
se preocupou com o cuidado dela, nos mostrando que nós devemos sim honrar as nossas mamães. Pai querido, abençoa essas guerreiras, abençoa, Senhor, o trabalho dessas guerreiras, abençoa o ministério de mãe dessas guerreiras. Ó Deus, como diz a sua palavra no Salmo 127, que os filhos são herança do Senhor, Pai amado, e que o guerreiro traz as suas flechas. Ó Deus, que essas flechas, que são os filhos dessas mulheres, ó Deus, possam também serem preparados para serem lançados para esta vida, para que eles atinjam os alvos, ó Deus, que o Senhor tem preparado para cada um. Pai amado, ajuda essas mulheres também a levarem os filhos a conhecerem o Senhor Jesus cada dia mais. Pai, que o Senhor dê unção e graça para que essas mamães levem seus filhos aos pés da cruz. Pai, porque não é uma tarefa simples, não é uma tarefa fácil no mundo de hoje. Pai, mas sabemos que para o Senhor nada é impossível. Deus, para o Senhor nada pode impedir a sua atuação. Portanto, Deus, eu peço que o teu Santo Espírito auxilie essas mamães na orientação, na educação, no conselho para os seus filhos. Ó Deus, mas acima de tudo, ó Deus, que elas semeiem palavras de vida eterna no coração desses filhos. Pai amado, assim como igreja nós oramos, como igreja nós abençoamos essas mulheres especiais que estão aqui, que estão em casa. Nós queremos agradecer, Senhor, por cada uma delas, pelas nossas esposas, que também muitas estão por aqui. Ó Deus, pelo papel que elas desempenham tão importante em nossa família. Pai, que elas recebam do Senhor todas as bênçãos, que o Senhor possa derramar graça, unção e poder, que o Senhor retribua tanto amor e tanto carinho que elas têm demonstrado pelos filhos. Pai amado, assim nós oramos, assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas a essas mamães maravilhosas. Deus abençoe. Pode voltar para o seu lugar. Como eu acho que eu vou fazer uma canção agora e vou fazer uma outra oração pelos pedidos que eu não orei no começo do culto. Uma oração que puxa para a oração, um louvor. O que você pensa? Tem alguma coisa na mente? Eu gosto muito daquelas músicas. Meu Deus, Deus impossível, Deus impossível. Eu gosto de aquela também que eu gosto mais, que é Descansa. Eu achei que o Ministério Infantil fosse usar mais tempo, por isso eu tirei a oração do início do culto, mas eu senti de nós fazermos aqui uma adoração em sequência, também fazermos orações por pedidos que têm chegado para nós, amém? Então, se você puder se colocar de pé para nós entoarmos essa adoração, logo em seguida nós vamos orar. Temos recebido aqui alguns pedidos de oração, queremos interceder por eles.
descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus, descansarei, pois sei que és Deus. Se você trouxe um pedido de oração, quiser chegar aqui para orar, talvez você está passando aí por um momento de lutas, de vales, de deserto. Nós queremos concluir esse culto orando por tudo aquilo que tem trazido preocupação ao seu coração, tudo aquilo que talvez esteja roubando a sua paz, suas noites de sono. Mas eu quero dizer que aquele que nos ama incondicionalmente está aqui entre nós. Aquele que nos diz nessa noite: eu jamais me esqueceria, jamais me esqueço de você. Você jamais ficará sozinho em nenhuma situação. Mas eu tenho dito que Deus quer ouvir a sua voz, que você abra os seus lábios, que você expresse para Ele aquilo que tem tirado a tua tranquilidade, aquilo que tem trazido preocupação. Lembre-se que o Senhor Jesus sabia muito bem o que as pessoas precisavam, mas mesmo assim Ele dizia: o que queres que eu te faça? Diga para o Senhor: Senhor, estou aqui porque eu preciso da sua ajuda nesta área. Diga a área que você precisa, verbalize. Pai bondoso, Pai querido, Senhor, nós estamos aqui reunidos, ó Deus, neste dia tão especial para nós. Ó Deus, nós já honramos aqui, procuramos de uma forma simples e singela honrar as nossas mamães, ó Deus, mas também trazemos, ó Deus, em nossos corações preocupações, aflições, ó Deus, trazemos em nossos corações ansiedade, ó Deus, porque como falamos, nós somos falhos. Pai querido, sabemos que muitas coisas o Senhor nos pede para que nós lancemos aos seus pés tudo aquilo que nos preocupa, ó Deus, mas nós somos falhos, ó Deus, muitas vezes nós temos dificuldade de entregar totalmente tudo aquilo que nos preocupa. Por isso, Deus, mais uma vez nós nos rebaixamos aqui diante do Senhor, reconhecendo que o Senhor é o único que pode mudar a situação na qual nós estamos vivenciando essas lutas. O Senhor é o único que pode. Ó Deus, eu peço que o Senhor alcance cada vida aqui com a tua graça, com o seu favor, com a sua benevolência. Pai querido, eu não conheço a maioria desses pedidos, mas o Senhor conhece cada um desses que estão sendo aqui colocados diante do Senhor. Pai querido,
mas eu sei que o Senhor é poderoso. Pai querido, a Tua palavra diz que quando nós colocamos diante do Senhor com fé, unindo, ó Deus, aqui os Seus filhos, nesta sintonia com o Seu trono, Pai amado, eu sei que o Senhor está nos ouvindo. Pai, eu sei que o Senhor está agindo agora. Pai amado, eu quero declarar sobre essas vidas, ó Deus, bênçãos de saúde, bênçãos de paz, bênçãos de harmonia no lar. Pai amado, que o Senhor abençoe essa vida que talvez esteja enfrentando uma enfermidade. Pai, temos orado pelo pequeno neném recém-nascido, Gabriel. Pai, a cada dia nós temos apresentado Gabriel no Seu altar. Pai, nós estamos orando para que aquela vida, Senhor, seja um grande testemunho, para que muitos vejam que o Senhor ainda é o mesmo Deus, que continua curando, continua agindo, continua fazendo, ó Deus, algo especial na vida dos Seus filhos. Pai querido, oramos pelo Pedro que está entre nós, continuamos clamando, ó Deus, para que o Pedro também, Senhor, seja um testemunho vivo da Tua fidelidade. Pai querido, temos orado pelo Senhor Cláudio Colodron, ó Deus, que o Senhor também coloque aquele homem de pé, que o Senhor possa fazer com que ele, ó Deus, também possa visitar-nos aqui e testemunhar da Sua fidelidade. Pai querido, em nome de Jesus, eu oro aqui por pessoas que estão atravessando os seus vales, sejam eles financeiros, sejam eles, ó Deus, de ordem emocional, sejam eles, ó Deus, de ordem espiritual. Pai bondoso, em nome de Jesus, que o Senhor entre nestes lares, ó Deus, e traga alegria, traga paz, que o Senhor traga realizações, ó Deus, que sonhos que estão sendo colocados aqui, ó Deus, se concretizem, ó Deus, mas acima de tudo, que tudo isso seja para glorificar ao nome do Senhor Jesus nas nossas vidas. Pai querido, que seja para testemunhar da Sua fidelidade, ó Deus, que seja para que outras pessoas possam ver, através daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, que essas pessoas possam ver que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é fiel, que o Senhor é poderoso, que o Senhor continua operando, o Senhor não mudou, que o Senhor continua sendo esse mesmo Deus que nos ama incondicionalmente. Pai querido, eu oro, Deus, e declaro aqui, ó Deus, que a Sua boa mão está operando maravilhas no meio desta igreja, ó Deus, e que testemunhos, muitos testemunhos virão, ó Deus, que nós teremos que organizar a fila de testemunhos, de tantas bênçãos que serão trazidas e colhidas aqui na vida dos Teus filhos e filhas. Pai amado, assim nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Levante-se com fé, levante-se tomando posse da vitória, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você foi abençoado nessa noite? Glórias ao nosso Senhor. Coloque-se de pé. 2 recadinhos, irmãos, para nós orarmos e encerrar. As crianças do Ministério Infantil entraram aí, entregaram para suas mamães uma florzinha como dedicação a esse dia. Agora você, mamãe que não recebeu pelo seu filho no Ministério Infantil, ali na saída as irmãs estarão ali para entregar uma florzinha, para desejar um feliz Dia das Mães para você novamente, no nome de Jesus. E o Júnior pediu para avisar também, irmãos, que o ticketzinho do Lava Rápido será entregue no próximo domingo. Então, a partir do próximo domingo, você poderá pegar o seu ticket e reservar aí o seu Lava Jato ali na JNI. Erga suas mãos, vamos agradecer ao Senhor por essa noite, por essa palavra, por esse momento de oração e tudo que nós recebemos do Senhor nessa noite. Senhor nosso Deus, nós Te agradecemos pelo Seu cuidado, pela Sua fidelidade, pela Sua palavra nessa noite em nossos corações, principalmente nos das mamães. Pedimos também para que o Senhor nos leve de volta para os nossos lares, da mesma forma que o Senhor nos trouxe,
debaixo da tua bênção e da sua proteção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja sobre você, sua casa, sua família e toda a sua semana. E a igreja toda diz: amém. Aplauda ao Senhor, vá em paz, Deus te abençoe no nome de Jesus.